Halloween, essa franquia de sucesso de 44 anos e 13 filmes. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virar em filmes? Isso que eu falo na minissérie Sequências Perdidas de Halloween. Episódio 9. Sequências Perdidas de Halloween 2. Halloween 3D número 1. Halloween 3D número 2. Então, pessoal, aqui nós temos um roteiro completaço e um argumento como possíveis sequências de Halloween 2 de 2009 de Rob Zombie. Depois que o primeiro filme Halloween, o início de 2007, foi um grande sucesso, o estúdio correu para fazer uma sequência Halloween 2 que foi lançado em 2009. E Rob Zombie, muito relutante, acabou retornando para dirigir e roteirizar também o Halloween 2 em 2009. Só que o estúdio, os Weinstein, já estavam sabendo que o Rob Zombie não queria nem voltar no segundo e com certeza não voltaria no terceiro filme. Então, até mesmo como o Rob Zombie ainda estava trabalhando no seu Director's Cut, no seu corte do diretor, e um pouquinho antes de Halloween 2 estrear nos cinemas, o estúdio já estava preparando Halloween 3. E dessa vez a ideia deles era trazer um filme em 3D. Aproveitando, obviamente, a alta do 3D naquela época, e vários filmes em 3D fizeram bastante sucesso. Por exemplo, Dia dos Namorados Macabro em 3D, que foi lançado em fevereiro de 2009, foi um grande sucesso, e logo em seguida também Premonição 4 foi lançado em 3D e também foi um grande sucesso. Então o estúdio, queria muito fazer um filme Halloween em 3D, para aproveitar esse sucesso, então, de que o 3D estava bombando naquela época e ganhar muito dinheiro, Ali, então, em setembro de 2009, os diretores e roteiristas Patrick Lussier e Todd Farmer tiveram uma reunião com a Malek Akkad para ouvir algumas ideias de como eles poderiam fazer um filme de Halloween 3, sequência de Halloween 2 de 2009. E como eles já são veteranos no terror e foram os grandes responsáveis por Dia dos Namorados Macabro em 2009 também, eles falaram, poxa, já fizeram filme de terror várias vezes, já fizeram o Dia dos Namorados Macabro em 3D, que foi um grande sucesso, e com Rob Zombie fora da jogada, vamos trazer esses dois para poder fazer então um roteiro de Halloween 3. E claro, pessoal, que eles queriam estrear Halloween 3 em outubro de 2010, mas a data estava completamente apertada, já que Patrick Lussier e Todd Farmer já tinham se comprometido em roteirizar e dirigir Drive Angry em 2010. Então o tempo deles era extremamente curto e eles fizeram um roteiro rapidamente ali para poder entregar. E é exatamente isso que vamos falar aqui para vocês. Então, esse roteiro, ele tem início exatamente quando o filme anterior acabou. Ou seja, a gente tem o final que foi lançado nos cinemas, não o final do Director's Cut do Rob Zombie, que é completamente diferente. Nesse final, então, nós temos que Loomis está morto, Laurie sai daquela cabana, cercada por policiais, e ali ela sai da cabana ensanguentada e vestida com a máscara do Michael Myers. E depois a máscara é retirada, descobre-se o Loomis morto e o Michael Myers está desaparecido. Com isso, então, o Sheriff Brackett vai em direção a Laurie e tenta levar ele, para poder proteger ela e tirar ela daquela situação toda. E ela, meio que paranoica, não sabendo o que tinha entendido, ela confessa para ele que tinha matado o Dr. Loomis, achando que era o seu irmão Michael e que Michael está desaparecido. E a polícia quer prender a Laurie, mas o Sheriff Brackett quer que ela seja, quer que entre na viatura dele, que ela não esteja algemada. E ali ele leva ela embora na viatura e eles têm uma conversa, O Sheriff Brackett, que horas atrás perdeu a sua filha, a Annie, agora, quer salvar a sua segunda filha, já que ele estava cuidando dela depois dos eventos de Halloween 2007 e se sente responsável por ela. E tenta conversar com ela ali e tudo mais, mas ela é completamente despirocada, Ela xinga ele e ele fica completamente desapontado com ela em relação ao comportamento dela. E nisso, então, o carro é atacado pelo Michael Myers e ali eles meio que têm um acidente, o carro bate.
Nisso, então, o Brackett, né, ele tá ferido no carro. E ali o Michael, ele arromba, né, ele arranca a porta do carro, da parte onde a Laurie está sentada, estende a mão para ela poder ir em direção a ele. O Brackett tenta impedir, começa a falar, começa a gritar com ela. Ela simplesmente pega as coisas, né, os pertences do Michael que estavam na viatura, entrega pro irmão junto, né, com a máscara. E ali os dois saem juntos pela noite. E o xerife Brackett, então, fica completamente estarrecido vendo essa situação toda. Nisso, então, a ideia do Laurie e do Michael é irem até a mãe deles, ou seja, eles iriam exumar o corpo da mãe deles que estava enterrado no cemitério. Sim, exatamente, né? Meio doido, né? Mas ali chegando no cemitério, então, eles encontram um grupo de jovens penecras, né? Que penecram lá no cemitério. E ali eles matam um a um, sobrando somente a Amy. Amy que vai ser a nossa final girl deste filme. E a Amy, então, ela é enterrada, né? No caixão da mãe do Michael. E ali colocam do lado dela a cabeça decepada do namorado dela e fecham um caixão com ela lá dentro. Nesse então, o xerife Brackett é resgatado, né, pelos policiais e também pela psiquiatra Josie Blair e pelo policial, que vai ser bastante importante aqui, Cooper Goodman. Então, os dois, né, ele é resgatado por eles, e ali eles têm uma conversa de onde o Michael Myers pode ter ido. O Brackett acha que o Michael pode ter voltado para casa dele, mas analisando a situação, a psiquiatra falou, não, talvez ele tenha ido para o cemitério, para o corpo da mãe dele. E assim eles vão em direção ao cemitério. E é exatamente isso que eles encontram no local, né? O local tá lá, realmente um massacre naquele local. Eles chegam no local. O Brackett, então, né, ele tenta convencer a Laurie de novo a voltar com ele. E nisso, né, começam vários tiroteios, várias confusões no cemitério. E ali o Brackett, então, muito assim, bravo, né, com a situação toda, começa a atirar direto no corpo da mãe do Michael Myers, né, e é meio que dilacera o corpo dela com vários tiros. O Michael Myers, então, completamente enraivecido com isso, vai em direção ao Brackett e esfaqueia ele praticamente quase à morte. Mas antes disso, chega uma ambulância que está sendo dirigida pelo Cooper Goodman, né, o policial. E ali, então, essa ambulância atropela a Laurie e o Brackett ali também à beira da morte, achando que a Laurie tinha morrido naquela situação, mas na verdade não morreu. E ali, então, né, o Cooper, ele acaba descobrindo, né, que a Amy estava enterrada ali no caixão da mãe do Michael Myers, e ele resgata ela. Enquanto isso, a Laurie não está morta, ela acorda, né, do acidente ali, vai em direção ao Brackett e atira na cara dele, matando o Brackett. Nisso, então, tem uma grande luta entre o Cooper, o Michael Myers e a Amy. Quando o Cooper coloca, né, o policial coloca a Amy dentro da ambulância para levá-la embora, o Michael Myers ataca a ambulância. E nisso, então, nesse ataque da ambulância, o Michael Myers fere o policial. E ali o policial acaba atirando um tanque de gás, oxigênio, e começa um fogo na ambulância. Nisso, então, ele consegue sair, o policial consegue sair junto com a Amy, e ali a ambulância vai em direção a uma represa e some e desaparece, Michael Myers desaparece. Nisso, a psiquiatra consegue chegar também nessa cena, né, de massacre ali no cemitério, e conversando ali com a Laurie, consegue desarmar a Laurie, e ali eles conseguem levar a Laurie, então, para um hospital psiquiátrico. Nisso, então, né, pula-se um ano depois desses acontecimentos e a gente tem, então, um hospital psiquiátrico, que é praticamente na data de Halloween, quase chegando na data de Halloween. E ali, então, é mostrado que a Amy ficou esse tempo todo no hospital psiquiátrico por causa dos traumas que ela sofreu lá no início do filme. E com isso, então, né, ela tá no dia de receber a alta dela para poder sair do hospital psiquiátrico, mas ao mesmo tempo que ela tá tendo a alta dela para poder ir embora, a Laurie tá sendo admitida na ala das garotas do hospital psiquiátrico. A Amy, vendo a Laurie ali, ela completamente fica doida, ataca a Laurie no local e as duas, então, são meio que enviadas
para uma unidade de comportamento na ala das garotas do hospital psiquiátrico. E lá temos outras 4 garotas, né, que são amigas da Amy e que ficam do lado da Amy e ficam contra a Laurie, fazendo bullying com a Laurie também meio que endoidecida ali, né, porque ela acaba sofrendo, então, vários traumas também nesse tempo todo, e ela também começa a ser paciente dessa psiquiatra, né, da psiquiatra Blair, né, Josie Blair, e também do médico Dr. Kibner, que seria interpretado pelo Tom Atkins, lá de Halloween 3. Então, assim, eles iriam trazer mais um ator, né, da franquia Halloween retornando neste filme. E o ator, né, Tom Atkins, ele já estava praticamente confirmado no filme. Então, eles fazem esse tratamento com a Laurie, né, e eles têm meio que a Blair, né, a psiquiatra Blair e o médico Kibner, eles têm um pouco, assim, de divergência como tratar a Laurie, né. Mas ali eles fazem uma terapia confrontacional com ela para ela poder realmente lembrar das coisas que ela fez e assim conseguir superar esses traumas e se restabelecer. Mas nisso a Laurie então acaba assumindo meio que uma dupla identidade, né? A vítima boazinha Laurie Strode e a assassina psicopata Angel Myers. Então ela tem um grande conflito interno dentro dela, que ela sempre luta entre isso. Às vezes ela ajuda as pessoas, às vezes ela não ajuda, às vezes ela é boazinha, às vezes ela começa a xingar. Então ela tem essas mudanças bruscas de identidade e de comportamento durante o filme inteiro, o que causa muito suspense, porque você nunca sabe qual vai ser o comportamento, qual vai ser a reação dela durante o filme, né? E ali causa vários conflitos entre os personagens e entre essas 4 garotas, né, do hospital psiquiátrico junto com a Amy. Então causa realmente muita confusão em relação a isso. Nisso, então, o policial Cooper, né, ele acha que o Michael Myers não está morto coisíssima nenhuma. Ele ainda acredita que ele pode retornar. E ali, então, ele internamente, ele faz, então, uma armadilha, ele começa a arquitetar um plano secreto e uma armadilha para poder atrair o Michael Myers. Nisso, então, ele vai no cemitério, ele pede a exumação do corpo da mãe do Michael e ali ele crema o corpo da mãe do Michael e coloca numa urna. Dentro dessa urna também tem uma bomba. E ali ele vai usar essa urna e essa bomba para atrair Michael Myers e a Laurie, explodir os dois e acabar de uma vez por todas com isso. Nesse meio termo, então, obviamente, né, que o Michael Myers já voltou, está retornando. Ele vai até uma loja, né, de fantasia, rouba uma máscara nova dele, mata, né, o dono lá da loja, né, de fantasia. E ali, então, ele rastreia a Laurie até o hospital psiquiátrico e vai até o local. Nisso, então, Michael Myers chega até o hospital, começa a fazer várias vítimas, vários funcionários do hospital, vários pacientes, começa a liberar vários pacientes dentro do hospital, começa a causar um grande pandemônio. Nisso, então, a Laurie, né, barra Angel, ela tá meio que conflituosa ali, falando, ele vai voltar, o meu irmão tá voltando, ele vai pegar vocês, ele vai acabar com vocês. Então, as 4 garotas, né, desse hospital psiquiátrico, junto com a Amy, pegam a Laurie, levam ela até a cozinha, amarram ela todinha, né, botam um esparadrapo na boca dela, amarram ela todinha e começa ali a se equipar, a se preparar para poder meio que lutar contra o Michael Myers. Mas nesse tempo também o Michael Myers matou o médico Kibner, que estava cuidando da Laurie, e ali ele vai até a direção a Laurie. Então as 5 garotas ali, né, equipadas, cheias de arma e tudo mais, começam a lutar contra o Michael Myers, esfaqueia, faz um monte de coisa com ele, tem uma batalha entre eles e tudo mais, e o Michael Myers acaba sendo derrotado temporariamente, caindo inconsciente no chão. As garotas, né, meio que celebrando, que, ai, conseguimos, né, derrotamos Michael Myers, conseguimos, mas óbvio que não, né, gente? Todo mundo acha que ele tá morto, todo roteiro, todo mundo acha que o Michael Myers tá morto, mas no final não tá morto coisíssima nenhuma. Ele se levanta, mata as 4 garotas, né, a Amy consegue meio que dar uma escapadela ali, e ele lá pega a Laurie e leva a Laurie com ele. A Laurie agora, na verdade, é a Angel Myers, né, a psicopata assassina. E nisso, os dois acabam fazendo várias outras vítimas no meio desse acontecimento todo. Chega o policial Cooper, né, tentando
fazer essa armadilha da urna com as cinzas da mãe. Os dois não caem nessa armadilha. E nisso, então, acabam meio que liberando todos os pacientes do hospital, causando realmente um terror, um pandemônio nesse hospital, e fogem e vão embora. E o agente Cooper, então, junto com a psiquiatra Josie Blair, precisam rastrear os dois e tentar pará-los de uma vez por todas. Então, tem um parque próximo ali do hospital, tá rolando uma festa de Halloween. E os dois, então, acabam indo até essa festa de Halloween, causando mais e mais terror. Nesse local, então, chega o policial Cooper e a psiquiatra Blair. E ali os dois começam a ter um embate contra o Michael Myers. Mas no final, né, a Amy também tá nessa parte, também a Amy também vai. E a Amy tenta salvar, tenta ajudar a Laurie de qualquer forma possível, né? E o Michael Myers, então, o agente Cooper, então, ele tenta, né, fazer a mesma armadilha com a urna. O Michael Myers pega essa urna com a bomba, enfia dentro do estômago dele e ele simplesmente explode, né? O policial explode em pedaços, né? Nessa situação inteira, né? A Amy, então, tentando meio que parar a Laurie de qualquer forma possível, ela pega uma algema e se algema na Laurie para impedir que a Laurie vá em direção ao seu irmão Michael Myers. Mas nisso, a Laurie tá tão doida que ela corta a própria mão. Ela corta a própria mão e assim se desvencilha da algema. Ela vai em direção ao seu irmão Michael Myers, que pega ela no colo e ela fala com o Michael Myers: eu não sou igual a você, eu não consigo fazer isso, eu não aguento mais, preciso parar com isso. Então ela pega a faca, né, que estava na mão do Michael e ela vai em direção à barriga dela. Meio que tipo assim, né, dando a ideia de que ela queria que o Michael Myers matasse ela. E o Michael Myers simplesmente pega essa faca e tem o desejo, né, supra o desejo da sua irmã ali, seu último desejo antes da morte, de matar ela. Então Michael Myers mata a Laurie naquele momento e ali a Laurie morre nos braços do Michael, né. E aí o filme acaba, então, com o Michael indo embora em direção à escuridão e a Amy vendo toda aquela cena horrorizada com o que estava vendo. E assim o filme acaba, né? Então, assim, parece que é um filme bem interessante, né? Acho que daria uma boa continuidade aos Halloweens do Rob Zombie, criariam mais ou menos o mesmo estilo. E claro, né, filme 3D, tinha várias cenas de coisas pulando na nossa cara ali o tempo inteiro, sangue jorrando, estilhaço de vidro, explosão, blum, tudo na nossa cara ali, né? Todos aqueles efeitos 3D, esparramando na tela ali, claro, né, que é o efeito 3D. Mas então, por que esse filme não passou, né? Então, foi uma coisa muito de doido, porque assim, o filme iria começar a filmar exatamente em 2009 ainda, né? Eles já tinham, como eu disse pra vocês, ator confirmado para interpretar o Dr. Kibner, que é o Tom Atkins. A Scout Taylor Compton já falou que voltaria como Laurie. O Tyler Mane também voltaria como Michael Myers. O Brad Dourif também voltaria como Sheriff Brackett. E até mesmo o policial Cooper também já tinha um ator mais ou menos decidido para poder interpretar ele, que é o Eddie Gattegi. E já tinham exatamente um roteiro pronto, já tinha diretor, né? Já tinha roteirista, já tinha os produtores ali e tudo, já tinha um local para filmagem, eles iriam começar a filmar já o filme. Tava praticamente todo mundo ali já começando, né, a pré-produção a pleno vapor, já tinha um local de filmagem, eles iriam começar a filmar, até que a produção recebe uma ligação dos Weinstein falando para parar tudo, que tá indo rápido demais e que não dá para ficar desse jeito, né? E ali, então, todo mundo é pego de surpresa, a produção simplesmente para, e ali fica aquele tempo parado, né? O Malek Akkad ficou completamente bravo, porque ele falou: não, mas tinha como fazer, por que vocês não quiseram fazer? Segundo os Weinstein, eles falaram: ai, estão indo rápido demais, né? Eu acho que tá muito rápido, eu acho que precisamos de uma pausa para pensar melhor sobre isso, né? E ali, então, o Patrick Lussier e o Todd Farmer, como tinham, né, aquela agenda curta para poder fazer esse filme, simplesmente largaram o projeto, porque eles já estavam comprometidos em janeiro de 2010, né, no ano seguinte, já começar a filmar Drive Angry.
Então, simplesmente abandonaram o projeto. E ali o roteiro também ficou empilhado. Na verdade, os Weinstein não estavam com medo de estar indo rápido demais. Eles estavam mesmo que falta de grana, né? Em 2009, o estúdio lançou 12 filmes. E praticamente todos os 12 filmes fracassaram nas bilheterias. Eles até tiveram um prejuízo de mais de 40 milhões em um único filme. E Halloween 2, né, de 2009, foi um fracasso também nas bilheterias, horrível mesmo, né? Eles acharam que seria um grande sucesso igual o primeiro, e antes mesmo de lançar o segundo já estavam começando a roteirizar e querendo filmar o terceiro. E viram o fracasso do 2 e começaram a repensar, tipo, não temos dinheiro para isso, né? E o orçamento estava muito baixo, assim, o orçamento tinha que ser muito baixo. O Patrick Luster e Todd Farmer falaram: olha, a gente consegue fazer o filme em 14 milhões de dólares, né? Praticamente o mesmo orçamento dos 2 filmes anteriores do Halloween. E o mesmo orçamento que eles tiveram com Dia dos Namorados Macabro em 2009 em 3D. Porque 3D é caro, né, gente? Câmera em 3D, ou converter em 3D, filmar em 3D é muito caro. Mas o Todd Farmer e o Patrick Luster conseguiram manter o orçamento, mas mesmo assim os Weinstein não quiseram fazer o filme naquele momento. E pela questão financeira mesmo, o filme foi completamente engavetado e o fracasso, obviamente, de Halloween 2 nos cinemas meio que colocou um fim neste roteiro e a questão também da agenda, né, ali dos dois, né, Patrick Luster e Todd Farmer, acabou rolando vários problemas e o filme realmente foi completamente engavetado. Mas a gente tem um outro roteiro ali também, na verdade, um argumento que eu vou falar pra vocês. Então, pessoal, esse aqui na verdade não é nenhum roteiro, é um argumento que tinha exatamente 18 páginas e que, se fosse pra frente, poderia ser desenvolvido para um filme, para um roteiro completo. E aqui a gente tem o roteirista Steph Hutchinson. Steph Hutchinson é muito conhecido por fazer quadrinhos, por escrever quadrinhos. E ali ele escreveu vários e vários quadrinhos da franquia Halloween, e que são quadrinhos realmente muito adorados pelos fãs, como Halloween One Good Scare, Halloween Autopsies e a trilogia The Death of Laurie Strode. Ou seja, ele ficou muito conhecido pelos quadrinhos de Halloween. E ele acabou querendo fazer um documentário sobre a franquia inteira. E ali, como diretor, ele produziu, né, e dirigiu o documentário Halloween 25 Years of Terror. E ali, como ele adorava muito Halloween e tudo mais, todo nesse amor pela franquia Halloween, pelos quadrinhos, por terror e tudo mais, e por se envolver bastante nessa franquia, ele teve a grande ideia, né? Ele ligou pro Malek Akkad e falou: opa, o que você acha de eu fazer um argumento aqui para você sobre um possível filme de Halloween, né? E eu apresento a você a minha ideia e aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Aí o Malek Akkad falou: beleza, pode me apresentar assim, pode apresentar pra gente. Mas só uma coisa aqui que eu preciso falar pra você. O filme vai ser em 3D, então você tem que criar um roteiro, criar um filme que seja condizente, compatível com o 3D. E o Steph Hutchinson falou: beleza, tranquilo, eu posso fazer isso, né? E ali, então, ele criou esse argumento, né? O filme, então, daria início lá em 27 de outubro, né? E na cidade de Langdon, Illinois, que é uma cidade bem próxima de Haddonfield, mas que, obviamente, não é Haddonfield. E ele vai começar na casa do garotinho Bob. E Bob, né, no meio da noite, tem um grande pesadelo. E ali ele dá de cara com um vulto sinistro, estranho, no seu quarto. E ali ele é atacado por esse vulto e grita horrores, né? Nisso, então, ele acorda a mãe dele, que está no outro quarto, aterrorizada com o grito do seu filho. Ela, quando olha para o lado, ela vê o seu marido morto com a garganta cortada. E ela entra completamente em pânico com o que está acontecendo, né?
E ela vai até o corredor ali da casa e se dá de cara com o Michael Myers na frente dela. E ali o Michael Myers, então, vai lá e mata ela. E ali a gente tem o início do filme, né? A cena de abertura, os créditos iniciais, que começaria com uma pequena abóbora sendo iluminada. E ao longo dos créditos iniciais se revela um grande campo de várias abóboras iluminadas. E assim a gente dá início ao filme. Esse filme, então, se passa exatamente 3 anos depois do final de Halloween 2, e aqui é falado que o Dr. Loomis e a Laurie estão mortos. E ali o filme tem início, então, com o xerife Brackett, né, no túmulo da sua filha, no cemitério de Haddonfield, levando uma flor pro túmulo dela. E nessa data é 31 de outubro, ou seja, é aniversário de morte da filha do xerife Brackett. E nisso então a gente descobre que na verdade o xerife Brackett não é mais xerife porque ele foi demitido por ele colocar fogo na casa dos Myers. E ali então ele saiu da cidade e foi morar lá em Langdon, Illinois, uma cidade um pouquinho assim próxima de Haddonfield, onde o filme vai se passar. E ali então, né, os policiais de Haddonfield, muito preocupados com Brackett e tudo mais, pedem para o xerife de Langdon fazer uma visita pro Brackett para ver como ele tá e tudo mais em relação, né, à morte da filha dele, todo esse luto que ele tá vivendo. E ali ele vai até a casa do Brackett, né, o xerife Hall, né, que é o xerife da cidade de Langdon, vai até a casa do Brackett e vê a casa completamente infestada de arquivos, fotos, cenas de crime, tudo relacionado com Michael Myers. E ali ele vê que ele ainda tá obcecado pelo Michael, querendo encontrar o Michael, rastrear o Michael, capturar o Michael de qualquer forma possível para matar o Michael. E o xerife Hall até pergunta para ele, tipo assim, você quer matar o Michael Myers para salvar vidas ou para vingar a sua filha? E ali o Brackett simplesmente não responde. Nesse momento, então, toca a campainha e é a sobrinha do Brackett, a Alice, que é uma jovem adolescente, levando para ele uns biscoitos, né, uns cookies caseiros, para cuidar do seu tio, para ver como seu tio tá e tudo mais, porque como o Brackett se mudou para Langdon, é onde ele também tinha parte da família dele em Langdon, para ele ficar mais próximo da família dele, né? E a sobrinha dele, Alice, então, tem esse contato com o tio dela. E ali, então, né, a gente descobre um pouco mais sobre isso. E a Alice tem 2 amigas, que é a Cassie e a Phoebe, que é uma líder de torcida. E que a Cassie, então, vai ser bastante importante para este filme. Nisso, então, a cidade vai comemorar o Homecoming. Então, vai ter um grande festival na cidade, vai ter um jogo de futebol, vai ter festivais, vai ter um baile na escola. Então, assim, vão ter várias festividades na cidade para comemorar o Homecoming. E, obviamente, né, que as garotas vão para esse baile e tudo mais. Nisso, então, né, o Michael Myers já voltou para a cidade de Langdon. Mais tarde, então, né, a gente vê o Brackett meio que treinando tiro, né, com abóboras num campo vazio e tudo mais. E chega um caçador, então, né, da cidade ali, e começa a conversar com o Brackett. E os dois vão em direção a uma lanchonete para comerem e tudo mais. Mas no meio disso, né, eles meio que atropelam um cervo, né, de grandes chifres e de cauda branca, né, rabo branco e tudo mais. Atropelam esse animal, né, na estrada. O Brackett, completamente assim, meio tipo, sabe, aterrorizado com o que viu, resolve ir embora. Enquanto isso, o caçador, né, ele fica ali para poder dar um jeito no corpo do animal. Nisso, então, quem tá atrás dele, na verdade, é o Michael Myers. E Michael Myers empurra esse caçador em direção aos chifres do animal que, acaba matando esse caçador. E ali, então, corta, né, e a gente tem o Michael Myers indo em direção à cidade, nessa festividade e tudo mais, né, e ali ele acaba se esbarrando com a Cassie. E ele começa a stalkear a Cassie. E a Cassie, ela fica meio tipo assim, nossa, tem um cara aqui atrás de mim, tô sentindo alguma coisa, tenho, sabe, tá meio estranho isso aqui e tudo mais, nananã. E ela acaba confidenciando isso com a Alice.
E a Alice, um pouco preocupada em relação a isso, a Alice acaba ligando pro seu tio e fala, olha, tem um cara, uma pessoa estranha aqui, meio que stalkeando a Cassie, né? Tem uma coisa realmente muito estranha acontecendo aqui. E o Michael Myers, naquela festividade, como ele tá com uma outra máscara, né? Ele acaba meio que se misturando ali naquela multidão inteira. Nisso, então, o Brackett, ele já fica completamente armado ali, tipo, opa, talvez o Michael Myers tenha voltado para a cidade. Então a cena corta e o Michael Myers está se preparando para a chegada da noite de Halloween, 31 de outubro. E ali mostra, né, os 3 corpos, né, das pessoas que ele matou lá no início do filme, né, que vou falar aqui que é a família Nichols. E ali então ele está se preparando, tá colocando sua máscara icônica, tudo mais, botando sua roupa e tudo mais, se preparando exatamente para poder atacar na noite de Halloween. Nessa mesma cena, então, corta para a casa do Brackett e que ele também está se preparando para poder caçar Michael Myers. E ali ele também tem uma arma em punho e também tem a foto da Annie que ele coloca no bolso e vai em direção à caça de Michael Myers. E Michael Myers, então, vai até a Cassie e tenta stalkear a Cassie de todas as formas possíveis. E nisso, então, ele acaba matando, o Michael Myers acaba matando o crush da Cassie nesse momento e ataca também a Cassie. E a Cassie consegue fugir de Michael Myers e ela vai em direção à escola, né? A essa festa que tá tendo na escola dela. E nisso, então, os professores acabam ligando pro xerife Hall, falando com ele, tipo, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui na festa. Correm pra cá que tem alguma coisa muito estranha aqui acontecendo. Nisso, então, o Michael Myers acaba chegando até a festa. Ele vai até o vestiário onde está a Phoebe, né, a amiga da Cassie, da Alice, e as líderes de torcida ali. Ele acaba matando todas elas ali no vestiário de maneira completamente, assim, pesadíssima, né? E ali, quando ele vai em direção ao ginásio onde está rolando a festa na escola, ele vê o namorado da Phoebe, ele taca fogo no namorado da Phoebe, e o namorado da Phoebe entra no ginásio da festa com todo mundo festejando, pegando fogo, e todo mundo fica completamente endoidecido, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a causa é realmente um pandemônio, todo mundo entra em pânico nessa cena, realmente um desastre, tudo que está acontecendo ali. E nisso, então, o xerife Brackett chega na cena, né? E o xerife Hall, o xerife Brackett, na verdade, ele não é xerife, né, gente? O Brackett chega na cena e o xerife Hall também chega na cena. E ali eles estão com a Cassie, e a Cassie conta pra eles tudo o que tinha acontecido. E o Brackett então fala com a Cassie que ela poderia servir de isca pro Michael Myers para eles capturarem. E o xerife Hall simplesmente não aceita essa ideia e fala, não podemos fazer isso. Mas a Cassie fala, ok, beleza, vamos fazer isso, né? E então, nessa situação toda, a Cassie vai servir de isca pro Michael Myers. A batalha final, então, fica entre a Cassie, o Brackett e o Michael Myers. E no final, o Brackett precisa fazer uma escolha. Ou ele salva a Cassie, ou ele mata o Michael. E então, ele tem um arco de redenção nesse momento. Ele resolve salvar a Cassie, e assim o Michael Myers acaba desaparecendo pela noite afora. O xerife Hall, então, fica meio preocupado, perguntando, gente, mas por que o Michael Myers não te matou, Brackett? Aí o Brackett fala, Michael Myers sabe que eu não tenho nada a perder, não tem como me ferir mais do que ele já me feriu matando a minha filha. Aí que o xerife Hall fica meio assim, constrangido, e ele fala, então, preciso te contar uma coisa muito importante, né? Recentemente, o corpo da sua filha, Annie, foi retirada do túmulo dela e foi levado junto com o caixão dela para sua antiga casa, Brackett. E ali o Michael Myers fez meio que uma encenação com o caixão e com o corpo da Annie na sua casa, Brackett, sabe? Então, a teoria do xerife Hall, na verdade, é que o Michael Myers está né, o alvo do Michael Myers é o Brackett. E como o Brackett fez a Cassie de isca, o Hall tá querendo fazer o Brackett também como isca. E o Brackett fica completamente, tipo assim, como assim o Michael Myers fez uma coisa dessas? Como assim, sabe? Tipo, fica completamente chocado com essa situação e bravo com o xerife Hall, porque não contou isso pra ele antes, né? Que coisa grotesca é essa? E ali ele vai com raiva, assim, em direção à casa dele. E ali ele nota uma coisa muito estranha, né? Muito estranha.
em frente à casa dele tem uma casa dos seus vizinhos e ele acaba vendo um espantalho na porta da casa. Nesse espantalho, a cabeça do espantalho é a cabeça decepada daquele cervo que ele e o caçador atropelaram bem lá no início. E ele fica, meu Deus, que isso? Tipo, chocado. E ele vai em direção à casa e descobre, então, o corpo desses três membros da família que morreram no início do roteiro. Que, na verdade, essa família Nichols, né, do início do roteiro, são vizinhos do xerife Brackett. E que o Michael Myers matou os três para ficar de olho e espionar o xerife Brackett. Que não é o xerife Brackett, para espionar o Brackett. E que, na verdade, o Michael Myers fez um jogo de manipulação. Ele fingiu estar stalkeando a Cassie para poder todo mundo achar que o alvo do Michael é a Cassie, mas o alvo do Michael, na verdade, não é a Cassie, não. É a Alice. Porque escrito na parede, marcado de sangue, está Alice, o nome Alice. Então o Brackett, ele fica meio assim, meu Deus, minha sobrinha. Ele corre em direção à casa dele e liga pra sobrinha dele. Meio tipo assim, cadê você, cadê você? E nisso então, corta a cena e tem um telefone tocando na casa da Annie, da Alice, casa da Alice. E ali é mostrado os corpos dos pais da Alice mortos, né? Então, o Michael Myers quer a vingança do Brackett, porque o Brackett incendiou a sua casa, né? No início ali, né, do roteiro e tudo mais é falado sobre isso. Então, o Brackett tentando ligar para Alice não consegue. Então, a cena corta, a gente está num campo vazio, tem uma estaca gigante, né, de madeira. A Alice está amarrada nessa estaca e assim, Michael Myers acende uma fogueira e taca fogo na Alice. E a Alice morre queimada, gritando horrores. E o Michael Myers simplesmente faz a sua voltinha do pescoço e o filme acaba. Nossa Senhora. Filme grotesco, né, gente? Dark demais. Mas acho que seria um filme até interessante, né? De poder assistir. Assim, se tivesse desenvolvido no roteiro maior e tal, não sei o que, poderia ter virado realmente um bom filme. Que é um filme mas bem dark mesmo. E se eles fizessem algumas modificações, podia nem ser a continuação do Rob Zombie, né? Podia ser até mesmo um filme isolado, ou até mesmo uma continuação de outro Halloween Ressurreição, ou uma continuação de outro filme da franquia Halloween, né? Então, assim, é um filme bem isolado ali e tudo mais. E, poxa, bem legal, né? Achei bastante interessante, assim, bem macabro, né? Mas por que não aconteceu? A mesma coisa, gente, né? Esse roteiro foi entregue, tipo, algumas semanas depois do fiasco que foi lá a tentativa de fazer o filme Halloween 3 por conta do dinheiro. O problema do dinheiro ainda continuou, né? E o próprio Steph Hutchinson, que escreveu esse argumento, não gostou do que ele escreveu. Até ele mesmo não gostou disso. Até ele mesmo falou, eu acho que isso aqui não vai ser bom para virar um filme. E ele meio que entregou ali, o Malik amou, mas ele entregou e falou, não quero mais não. Não quero não. Ele simplesmente não quis mais. E com todos aqueles problemas, né, financeiros e tudo mais, continuou tendo esses problemas. E como não virou um roteiro propriamente dito, o filme também, obviamente, esse argumento entrou nas grandes pilhas de filmes, né, de argumentos e roteiros que nunca foram feitos, né. Então é isso que aconteceu, gente. E é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse roteiro e desse argumento. Gostaram mais de um do que do outro? Gostaram dos dois? Odiaram os dois? Acharam legal se virasse um filme, alguns desses roteiros, né? Eu acho que não, porque assim, pra mim, Halloween 2007 e Halloween 2009, em 2009, são filmes muito ruins. Eu não gosto muito deles, então ver um terceiro, eu acho que não, né? Talvez esse último argumento seria interessante, porque pode ser um filme mais isolado mesmo, mas uma continuação daqueles dois filmes, pra mim, graças a Deus que não teve. A gente ganhou o lindo, maravilhoso, perfeito Halloween 2018, né? Graças ao bom Senhor. Mas é isso, pessoal. Comenta o que vocês acharam sobre isso e também se inscrevam no canal, porque temos aí uma continuação dessa minissérie, né? Sequências perdidas de Halloween. Infelizmente, estamos começando a chegar na etapa final dessa minissérie. Mas quem sabe teremos uma segunda temporada?
Estou pensando sobre isso. Ver essa minissérie virar uma antologia. É uma possibilidade, né? Então comenta aqui embaixo se vocês querem uma segunda temporada aqui dessa minissérie, né, e tudo mais, Sequências Perdidas. Aí a gente põe Sequências Perdidas de uma outra franquia, alguma coisa do tipo assim, né? E é isso, pessoal, ative o sininho pra vocês não perderem futuros vídeos e até aos próximos capítulos, né, os próximos episódios dessa minissérie.